Salam aleikum, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Seja bem-vindo a este canal. Nós tratamos do monoteísmo racionalista, né? Canal A Verdadeira Religião de Deus. Hoje nós vamos ver um tema, vai ter um pouco bem mais comprido, mas nós vamos fazer esse estudo todo hoje, porque é um estudo muito polêmico, né, no meio religioso, e principalmente no meio cristão, né, é sobre a questão do Messias, Mashiach, né, que o cristianismo contemporâneo, católico protestante que temos aí hoje, eles afirmam que Jesus é o Messias, né? Que o Messias já veio, né? Há 2000 anos atrás. Mas o que nós vamos ver hoje é bem contraditório, bem diferente, né? Esse estudo mostra categoricamente que Jesus não é o Messias de Israel, o Messias prometido a Israel, né? É por isso que os judeus ainda guardam o Messias até hoje, né? E, segundo a história, o cristianismo afirma que Jesus é o Messias, mas existem critérios, né, escriturísticos, profecias, né, que dá argumentação para os judeus dizerem que Jesus não é o Messias, né, que Jesus não cumpriu as promessas e os critérios estabelecidos pela Torá, principalmente, né, para afirmar que ele é o Messias. Então nós vamos ver isso aqui, um estudo muito profundo, tá? Mas bem baseado nas Escrituras, na Torá. Então vamos ver essa questão. Então o tema é assim, ó: o Mashiach já veio, a maior confusão da história desmascarada, né? Hoje, sábado, né? Estamos gravando esse vídeo, dia 10 de janeiro de 2026. E vamos lá. É um pouco grande o vídeo, mas vamos ver se nós concluímos agora. Texto de 10 de janeiro de 2016. Foque no assunto do momento. Muito bem, vamos lá. Desde os tempos mais antigos, o povo de Israel carrega no coração uma esperança que o exílio não apagou, que o sofrimento não matou, e que nem mesmo os séculos conseguiram dissolver: a vinda do Mashiach. Ele é contado nas orações, desejado nos salmos, anunciado pelos profetas e codificado pelos sábios de Mishnah, da Mishnah e do Talmud. Ele é a alma do Olam Rabá, mundo vindouro, o arauto da justiça, o restaurador da paz, o descendente de Davi, o ungido de Hashem. Mas quem é esse Mashiach? Como ele será? Qual o papel dele? Qual o papel que deve cumprir? E como saber se alguém é ou não é o verdadeiro Redentor, Mashiach? Essas perguntas tornaram-se ainda mais urgentes à medida que falsos messias surgiram ao longo da história, alguns com grandes carismas, outros com doutrinas que levaram ao erro e à perseguição. O judaísmo responde com clareza, tradição e critério. A fé no Mashiach não é mitológica, nem vaga. Ela é uma estrutura viva, construída sobre os pilares da Torá, dos Nevim, profetas, dos Ketuvim e da sabedoria dos salmos de todas as gerações. Eu creio com fé plena na vinda do Mashiach, e mesmo que ele demore, ainda assim esperarei por sua vinda a cada dia. 11º princípio da fé judaica, Rambam. Neste capítulo, vamos separar o que é profecia e o que é invenção. Vamos compreender o que os profetas realmente disseram e que nunca disseram.
E, sobretudo, vamos aprender como o judaísmo reconhece o verdadeiro Mashiach, não por milagres, não por martírio, não por palavra, mas com ações concretas, históricas e irreversíveis. Prepare-se para adentrar a esperança mais antiga de Israel, aquela que não se curva à imagem nem se apressa com sinais, mas que aguarda com fidelidade dia após dia, geração após geração. O que os profetas dizem sobre o Mashiach? Esperança que transformam a terra. O Mashiach, literalmente ungido, não é uma invenção mística, nem um símbolo abstrato. Ele é uma figura histórica, real, esperada há milênios pelo povo judeu. Enraizado nos textos mais sagrados de Taná, os profetas não falam de um ser celestial ou divinizado. Fala de um líder humano justo, descendente de Davi, que transformará o mundo com justiça, paz e reconhecimento de Deus. A esperança messiânica nasce da promessa de que a história não está perdida, ela será redimida. Isaías 11, justiça, sabedoria e paz universal. E brotará um rebento do tronco de Jessé, e um renovo das suas raízes florescerá. E repousará sobre ele o espírito de Hashem, o espírito de sabedoria e entendimento. Isaías 11, de 1 a 2. O Mashiach virá da linhagem de Davi, Ben Ishai, e será dotado de sabedoria divina não para realizar milagres ou fundar uma nova fé, religião, mas para governar com justiça os pobres e ensinar a Torá ao mundo inteiro. O lobo habitará com o cordeiro, e a terra se encherá do conhecimento de Hashem, como as águas cobrem o mar. Isaías 11, 6 a 9. A era messiânica será marcada por paz entre as nações, harmonia ecológica e um despertar espiritual global. A violência cessará, não por imposições, mas por transformações interior. Rashi comenta que este rebento é o rei Mashiach que julgará segundo a Torá, não segundo os olhos. E Radak enfatiza que sua missão é restaurar o rei de Israel e levar todas as nações ao reconhecimento de Hashem sem coerção. Miqueias 4, a era em que as nações buscarão a Torá. E acontecerá nos últimos dias que o monte da casa de Hashem será estabelecido no cume dos montes, e muitas nações virão. Vinde, subamos ao mundo de Hashem, e ele nos ensinará os seus caminhos. Miqueias 4, de 1 a 2. Miqueias descreve um cenário de peregrinação universal a Jerusalém, onde a Torá será reconhecida como fonte de sabedoria universal. Isto não significa convenção em massa ao judaísmo, mas sim uma submissão das nações à soberania moral de Hashem. E converterão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra nação. Miqueias 4:3. A paz mundial, tão esperada por gerações, será fruto do ensino da Torá, não de conquistas militares. O Mashiach não guerreará, ele ensinará. Jeremias 23, o rei justo da casa de Davi. Eis que vem dias, diz Hashem, em que levantarei a Davi um renovo justo. Ele reinará como rei, agirá com sabedoria e praticará o juízo e a justiça na terra. Jeremias 23, 5. O Mashiach será um descendente de Davi, não um ser divino, nem um novo profeta. Ele governará como rei em Jerusalém, restaurando a monarquia davídica em sua forma mais pura e justa. O texto segue: e Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Jeremias 23, 6. Ou seja, a restauração política e nacional do povo judeu é parte inseparável da era messiânica. O Mashiach reunirá os exilados, construirá Jerusalém e trará segurança a Israel.
não se trata de uma salvação espiritual, mas apenas mais de redenção nacional, histórica e concreta. Ezequiel 37. Unificação, retorno e aliança eterna. Meu servo Davi será rei sobre eles, e farão juízos e guardarão meus estatutos, e farei com eles uma aliança de paz, a aliança eterna será com eles. Ezequiel 37, 24 a 26. O profeta Ezequiel fala da reunificação das tribos, da restauração do templo e da soberania espiritual de Israel, sob a liderança de um descendente de Davi. Essa profecia descreve um mundo redimido, não através de uma nova religião, mas pela concretização da aliança original com Israel. O Mashiach será fiel à Torá e todo mundo será convidado a se alinhar com a justiça divina, não por força, mas por verdade. Um líder real, não um salvador divino. Os profetas não falam de um ser celeste, encarnado, milagroso ou imortal. Eles falam de um homem justo, descendente de Davi, que conduzirá Israel à paz e ao cumprimento da sua missão espiritual perante as nações. O Mashiach, segundo o judaísmo, não muda a Torá, ele a cumpre e ensina. Ele não exige adoração, ele serve ao povo. Ele não é Deus, ele é um servo de Hashem. Os critérios rabínicos para identificar o verdadeiro Mashiach, a visão de Maimônides e dos sábios. Diferente das projeções místicas ou das expectativas apocalípticas que se desenvolveram em outras religiões, o judaísmo rabínico estabeleceu critérios objetivos, rigorosos e verificáveis para reconhecer a identidade do Mashiach. Esses critérios foram sistematizados com clareza por Rambam Maimônides, nos séculos XII, em sua obra monumental Mishneh Torah, especialmente no tratado Rikot Melahim, Milcamoterim, as leis dos reis e suas guerras, capítulos 11 e 12. Rambam não fala com linguagem simbólica ou mística, ele fala com halahista, ou seja, como um legislador da Torá, e para ele, o Mashiach não é identificado por milagres, mas por realizações concretas. O Mashiach deve ser um rei de Judá, um rei judeu da casa de Davi. Se surgiu um rei da casa de Davi, estudioso da Torá e praticante da mitzvot, como Davi, seu antepassado, Rambam 11:4. O Mashiach não pode ser um gênio, nem um novo fundador de fé ou de uma nova religião. Ele deve ser descendente patrilinear de Davi, tribo de Judá, sábio na Torá escrita e oral, cumpridor rigoroso das mitzvot, fiel às tradições de Israel, sem inovações. Ele não poderá alterar mandamentos, fundar novos cultos, nem reinterpretar a Torá à luz de novas doutrinas. Qualquer um que o faça está, por definição halahíca, desqualificado. Ele deve reunir o povo judeu e restaurar a terra de Israel. E levar todo o povo judeu a seguir a Torá e lutar as guerras de Hashem. O Mashiach não apenas inspira, ele age. Seu papel inclui reunir os exilados de Israel de volta à Terra Santa, restaurar a soberania plena de Israel sobre a terra prometida, trazer unidade espiritual e cumprimento da Torá entre os judeus, conduzir guerras defensivas ou libertadoras, se necessário, com justiça. Esses atos devem acontecer neste mundo, sem necessidade de milagres. Se alguém alega ser o Mashiach, mas não cumpriu essas missões, ele não é Mashiach, é um falso Mashiach.
ele deve reconstruir a Beit Hamikdash, templo, em Jerusalém. Se ele reconstrói o santuário em seu lugar e reúne os exilados de Israel, este é, com certeza, o Mashiach, Rambam. Este é o selo final, a reconstrução do Templo de Jerusalém, conforme os parâmetros da Torá. Isso inclui o altar, os utensílios, a restauração do serviço sacerdotal, a reintegração da pureza ritual entre os Kohanim, a centralização do culto em Jerusalém conforme a Halahá. Nenhum Messias pode ser reconhecido sem este feito. É o marco histórico da era messiânica. O Mashiach não precisa realizar milagres. Não pense que o Mashiach terá que realizar sinais e maravilhas ou ressuscitar mortos, como supõem os ignorantes. Rambam. Rambam é categórico. Milagres não são critério. Moshe Rabbeinu realizou milagres porque era necessário. O Mashiach será confirmado pelos frutos de sua obra, não por sinais extraordinários. Essa afirmação é especialmente importante para refutar qualquer identificação messiânica baseada em milagres, curas ou eventos sobrenaturais. O judaísmo não reconhece essas evidências como válidas para autenticar o Mashiach. Se ele morre sem cumprir sua missão, ele não era o Mashiach. Se ele não tem sucesso ou é morto antes de completar tudo, não é o Mashiach prometido pela Torá, Rambam. Essa é uma das passagens mais decisivas. Rambam deixa claro que se alguém morre antes de reunir Israel, restaurar a Torá e reconstruir o templo, não é o verdadeiro Mashiach. Mesmo que tenha começado a obra, se não a concluir em vida, está desqualificado. Jesus fez isso? Não. Essa diretriz foi crucial para o judaísmo ao longo da história, especialmente após movimentos messiânicos falhos como Yeshua de Nazaré, morto pelos romanos, não restaurou Israel, não cumpriu os mandamentos, nem reconstruiu o templo. Shabbatai Tzvi, proclamar o Messias no século XVII, acabou se convertendo ao islamismo. Bar Kokhba, apoiado inicialmente por Rabi Akiva, mas rejeitado após sua queda. O judaísmo aprendeu a não se guiar por emoções, mas por critério e fidelidade à Torá. Mashiach é juiz, rei e servo, não Deus. O verdadeiro Mashiach não fundará novas religiões. Ele não será adorado. Ele não será mediador entre Deus, o homem e Deus. Ele será um servo fiel da Torá, um filho de Davi, um líder de carne e osso para trazer paz verdadeira, não por encantamento, mas por retidão. Eis que virão dias, diz Hashem, em que levantaria Davi um renovo justo. Jeremias 23:5. As diferenças entre o Messias judaico e o Cristo cristão. Dois caminhos, duas teologias. À medida que o cristianismo se distanciava de suas raízes judaicas, a figura do Messias sofreu uma transformação radical. O que era no Taná e na tradição rabínica um líder humano davídico, restaurador da justiça e da Torá, tornou-se na teologia cristã uma figura divina, redentora, sofredora, encarnada, como característica ausente dos textos hebraicos e alheias às expectativas proféticas de Israel. Essa transformação criou duas visões profundamente distintas, não apenas sobre o Messias, mas sobre a própria natureza do Deus da salvação, da história e da relação entre o homem e o divino. Origem e natureza humana versus divino. Messias
judaico, um ser humano nascido de maneira natural, da linhagem de Davi, criado dentro da Torá, que vive como todos os homens, com corpo, livre-arbítrio e obrigações ricas, ele não é Deus, nem parte de Deus. O Messias cristão, proclamado como Filho de Deus, pré-existente, concebido de forma miraculosa, parte da Trindade e objeto de adoração. Para o cristianismo, Jesus é Deus encarnado, algo absolutamente incompatível com o monoteísmo judaico. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23, 19. Eu sou o eterno e fora de mim não há salvador. Isaías 43, 11. No judaísmo, atribuir divindade a qualquer ser humano é idolatria. Não há Deus encarnado. Hashem é único, invisível e não compartilha a sua essência com ninguém. Missão, restauração mundial versus redenção espiritual. O Messias judaico, sua missão é histórica e nacional. Restaurar a soberania de Israel, reunir os exilados, reconstruir o templo, estabelecer a justiça e levar as nações a reconhecer Hashem, sem converter, sem fundar nova fé, nova religião. E o Cristo cristão, sua missão é espiritual e pessoal, morrer pelos pecados da humanidade, ressuscitar e salvar almas que creram nele, muitas vezes em oposição à Torá, anulando mandamentos e reinterpretando as Escrituras, a Torá. O Mashiach de Israel não morre pelos pecados dos outros. Cada pessoa é responsável pela sua techuvá, seu retorno. O filho não levará a iniquidade do pai, a justiça do justo estará sobre ele. Ezequiel 18, 20. Cumprimento das profecias, no tempo, não na fé. O Messias judaico deve cumprir todas as profecias messiânicas enquanto está vivo, reunir os exilados, restaurar a dinastia de Davi, trazer paz ao mundo, reconstruir o templo, ensinar a Torá globalmente. O Cristo cristão morre sem cumprir essas promessas e o cristianismo passou a ensinar que haverá uma segunda vinda para que as profecias sejam completadas. Mas essa ideia de duas vindas não existe em um texto do Taná das Escrituras Sagradas. Os profetas jamais disseram que o Mashiach viria, morreria numa cruz, desapareceria e voltaria séculos depois. Tudo deve ocorrer em sua vinda única e visível. Não é homem algum que esconda em esconderijo e eu não o veja. Jeremias 23, 24. Relação com a Torá, guardião ou reformador? O Messias judaico é guardião da Torá, profundo conhecedor da lei, fiel cumpridor das mitzvot. Ele jamais mudará, abrogará ou espiritualizar os mandamentos. Ao contrário, fortalecerá sua observância. E o Cristo cristão, no Novo Testamento, várias falas atribuem a Yeshua ações que rompem com a halahá, como abolir leis alimentares, relativizar o Shabá e substituir a aliança do Sinai por uma nova aliança centrada em sua pessoa. Para o judaísmo, isso é prova suficiente de que ele não pode ser o Mashiach verdadeiro. A Torá de Hashem é perfeita, restaura a alma. Salmo 19, 7. Objeto de fé ou exemplo a seguir? O Messias judaico não é adorado, nem orado, nem idolatrado. É um instrumento humano da vontade divina, modelo de justiça, mas jamais mediador entre homem e Deus. E o Cristo cristão torna-se objeto de fé, adoração e oração.
O cristianismo ensina que não há salvação fora dele e que orar em nome de Jesus é condição para salvação. No judaísmo, isso é avodazará e idolatria. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Jeremias 17:5. Dois caminhos inconciliáveis. Embora o cristianismo tenha nascido no solo do judaísmo, as suas doutrinas centrais sobre o Cristo se distanciaram radicalmente do Mashiach profetizado pela Torá. Para o judaísmo rabínico, Yeshua não cumpriu as condições messiânicas, não manteve a fidelidade à Torá e introduziu práticas teológicas que violam os pilares do monoteísmo. Assim, o povo judeu com fidelidade milenar continua aguardando o verdadeiro Mashiach. Não um salvador divino, mas um rei justo, filho de Davi, um servo de Hashem, que restaurará a aliança, reunirá os exilados e trará paz sobre a terra. Naquele dia será Hashem um, e seu nome um. Zacarias 14:9. Porque o judaísmo ainda espera o Mashiach. A pergunta que muitos fazem com curiosidade ou provocação é: se o Mashiach ainda não veio, por que os judeus continuam esperando? A resposta está na ausência da fé judaica. Esperar não é desespero, é lealdade. O povo de Israel não abandona suas promessas porque demoram. Não altera sua fé porque o mundo se impacientou. A esperança messiânica é um pacto com o tempo e com o eterno. Porque a missão messiânica ainda não foi cumprida. A Torá e os profetas deixaram sinais claros e incontornáveis do que acontecerá na era messiânica e até hoje. Nenhum dos pretendentes, incluindo Jesus, cumpriu as condições estabelecidas pela Torá. Ainda não reunimos todos os exilados de Israel. Ainda não vimos a paz universal e o fim das guerras. Ainda não reconstruímos o Beit HaMikdash, o templo. Ainda não restauramos o pleno cumprimento da Torá a Israel. Ainda não vimos todas as nações fluírem a Jerusalém para aprender os caminhos de Hashem. Enquanto esses marcos não se realizam, a era messiânica não começou. E assentar-se-á como refinador e purificador da prata. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Eterno, como nos dias antigos. Malaquias 3, de 3-4. Porque a fé judaica é fiel à promessa, não à pressa. Desde Abraão, o relacionamento entre Israel e Deus é construído sobre a aliança, fidelidade e paciência. A história judaica não foi marcada por conforto, mas por resistência. O judeu não crê porque tudo se cumpre imediatamente. Ele crê porque Hashem prometeu. Ainda que demore, espera por ele, pois certamente virá e não tardará. Abacuque 2:3. Esse versículo, comentado pelos sábios do Talmud, Sanhedrin 97b, é a alma da esperança judaica. O Mashiach virá no tempo de Deus, não do nosso. Por isso os judeus não se deixam convencer por visões apressadas, milagres superficiais ou discurso de salvação instantânea. A espera é parte da purificação. Porque o Mashiach judaico não é um objeto de fé, mas uma realidade histórica. Ao contrário da teologia cristã, que exige fé cega em um Messias invisível ou ausente, o judaísmo não exige que se creia no Mashiach como artigo de salvação. Ele será reconhecido
quando fizer o que deve ser feito. Não é preciso crer, é preciso reconhecer. E isso só será possível quando os frutos da era messiânica forem visíveis, inegáveis, mundiais. E os teus olhos verão o teu mestre, Isaías 30:20. Enquanto isso, Israel segue com os olhos voltados para o horizonte, não em fuga da realidade, mas na construção dela. Porque o povo judeu é o guardião da aliança. Porque Israel ainda espera o Mashiach, porque o seu papel, guardá-lo. É o povo da Torá, do pacto da promessa, mesmo quando tudo parece ter ruído. O povo judeu recusa substituir a esperança verdadeira por falsificações. O judaísmo já foi traído por messias falsos, perseguido por religiões que o acusaram de cegueira espiritual, forçado a converter-se à força, e ainda assim continua dizendo: Anim, Manim, Ben-Emuná, Shelemá. Eu creio com fé plena na vinda do Mashiach, e mesmo que demore, ainda assim esperarei por sua vinda a cada dia. Essa frase que ressoava nos lábios dos judeus nos campos de extermínio não é otimismo, é pacto com a verdade. Esperar é um ato de amor e aliança. O judaísmo ainda espera o Mashiach porque sabe o que está esperando. Recusa se render ao engano. Confia em Hashem mais do que nas expressões da história. A verdadeira esperança messiânica não é desesperada nem ingênua. Ela é ancorada na Torá, guardada no coração e sustentada por gerações. O Mashiach virá, não como um salvador divino, mas como um servo justo, não para fundar uma nova religião, mas para cumprir as promessas da primeira. E quando ele vier, o mundo conhecerá, não por discurso, mas pela paz. E será naquele dia que se tocará o grande chofar. E os perdidos na terra da Assíria e os dispersos na terra do Egito virão e se prostrarão perante Hashem no Monte Santo, em Jerusalém. Isaías 27:13. O verdadeiro Mashiach entre a promessa e a espera. Ao longo deste estudo, percorremos os caminhos da esperança messiânica, não como mito ou consolo emocional, mas como realidade prometida, enraizada nas Escrituras, testificada pelos profetas e resguardada pelos sábios de Israel. Aprendemos que o Mashiach do judaísmo não é um redentor celeste, nem um objeto de fé cega, mas um rei justo, filho de Davi, que virá para restaurar, não para reinventar. Ele não fundará uma nova religião, não será adorado nem invocado em oração. Ele será reconhecido, não proclamado. Ele será humano, mas seu reinado será marcado por justiça divina. Enquanto o mundo se apressa em buscar salvadores, o povo de Israel permanece firme na promessa, aguardando com paciência o tempo do cumprimento. Falsos messias surgiram e desapareceram. Impérios se ergueram e caíram. A verdade da Torá, porém, permanece como uma chama que não se apaga, mesmo sob o vento da perseguição ou a névoa da ilusão. Esperar pelo Mashiach não é sinal de atraso espiritual, é fidelidade à visão de um mundo redimido, não por discurso, mas por justiça, não por símbolos, mas por atos, não por milagres, mas por retidão. E todos os povos o servirão com um só ombro. Sinfonias 3:9. Se o Mashiach representa o ápice da história, o que dizer do chamado julgamento final? O que a Torá sobre o juízo, o que a Torá ensina sobre o juízo após a morte? Existe um tribunal celeste? Como é feita a reparação ou condenação de uma alma? Vamos descobrir com base no Taná, no Talmud e na literatura rabínica as ideias herdadas do cristianismo sobre o juízo eterno,
céu, inferno e salvação. O que é verdadeiro, o que foi acrescentado. Prepare-se para uma nova jornada, não pelo que foi ensinado em púlpitos estrangeiros, mas pelo que diz a Torá do Eterno. Bem, mas amados irmãos, está aqui uma verdade nua e crua, doa quem doer. Então, no próximo capítulo, vamos dar continuidade a essa saga de verdades escriturísticas, verdades puras, que está na Torá do Eterno. Vamos falar no próximo estudo sobre o juízo final. É invenção, relação que a Torá nunca escondeu, revelações que a Torá nunca escondeu. Ficamos por aqui. Um forte abraço. Que esse estudo possa esclarecer sua mente, possa esclarecer seu entendimento e que você venha para a verdade, que a verdadeira religião de Deus ensina. Um abraço a todos, com fé em Deus, até a próxima oportunidade.